Campos Elíseos é um bairro, vamos dizer que no começo do século XX, era um bairro onde morava a nobreza de São Paulo, vamos dizer assim. O início da nobreza de São Paulo, né, principalmente os industriais e os donos de café, vieram para cá, né? Onde São Paulo ainda era uma vila. Era uma vila, né? Quer dizer, começo do processo de industrialização mesmo, forte da cidade, né? Sim, começo do processo de industrialização, começo de um processo de saneamento, processo da malha ferroviária, né? De acessos a consumos industrializados, principalmente vindo da Europa. O bairro dos Campos Elíseos foi idealizado e loteado por empresários suíços no final do século XIX, dentre eles Fernando Gletti e o alemão Victor Notman. A localização era privilegiada, próximo da antiga estação de trem Sorocabana, atual estação Júlio Prestes, e da Estação da Luz, e perto do centro da cidade. O Liceu Coração de Jesus também se instalou na área, além da residência oficial do governador do estado, o Palácio dos Campos Elíseos. Com o passar dos anos e a deterioração da região, muitos casarões foram demolidos, outros foram abandonados. Mas agora há um forte movimento de restauração desses palacetes. Basicamente, Campos Elíseos eram formados por casarões, foram urbanizados por casarões, com influência de arquitetura francesa, alemã, alguma coisa. A Tejofran está aqui, nesse casarão, há quanto tempo? Há 16 anos. 16 anos. Isso. Vocês pegaram o casarão e não estava nesse bom estado, nessa coisa. Não estava. Tiveram que fazer todo um processo de restauro. Houve um processo de restauro, houve um processo de adaptação também para se instalar uma empresa. Receber uma empresa. Isso. Era uma unidade unifamiliar, vamos dizer. Isso, foi feito para morar uma família e não para receber uma empresa. Isso. Né? Legal. Vamos começar a mostrar esse casarão? Vamos lá. Estou louco para ver, cara. Bom, primeiro, o projeto, arquitetura. Projeto do Ekman, né? Ekman, Carlos Ekman. Carlos Ekman. Que era o sueco, né? O sueco Carlos Ekman. Né? Que foi contemporâneo de vários arquitetos famosos. Aí. Que foi contemporâneo e que fez a maioria dos casarões, tanto de Campos Elíseos quanto de Higienópolis. O sueco Carlos Ekman era filho de arquiteto. Com a morte do pai, ele se muda de Estocolmo para os Estados Unidos, depois Argentina e finalmente São Paulo. Aqui, desenvolveu vários projetos, dentre eles o da Vila Penteado, hoje ocupado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e o prédio da Escola de Comércio Álvares Penteado, no Largo de São Francisco. Você disse que a construção demorou um ano. Demorou um ano. O que é surpreendente, né? É verdade. Começou em 1911 e terminou em 1912. A gente sempre faz uma ideia que esses casarões demoravam anos e anos para serem feitos. Pois é. Mas a gente está falando também da virada do século, né? Acho que toda a estrutura de tecnologia de construção já estava sendo implantada. Já estava, né? Verdade. Mas assim, você pode reparar a grossura das paredes, não deve ter sido fácil construir. Tijolos enormes. Casarões, né? A parte externa da casa está mantida a estrutura original, essa escadaria. Isso. Né? E isso era uma característica das casas da época, né? Entrado com essas escadarias, essas coisas, né? A característica da estar assim, a parte de baixo era a parte de serviço. Serviço, né? Existia um espectro de serviço muito grande, onde que se tinha costureira, cozinheiras, motorista, né? Embora naquela época pouquíssimos carros, mas existiam motoristas. Mas sem dúvida o industrial aqui tinha seu carro. Com certeza, com certeza. E a parte de cima era a parte da família mesmo. A parte de cima é a parte social, né? Quando dividia os quartos do casal, né? Do casal principal. Os filhos ficavam separados e os idosos também, né? Os idosos separados também. Também. Legal. Vamos subir as escadarias aqui? Opa, vamos lá. Subindo as escadarias do casarão, da Tejofran. Olha que gostoso. Palacete. Palacete, né? Palacete, é verdade. Palacete. Imagina a vista que devia ter aqui naquele tempo, né? Só casarões aqui em volta, né? Essa porta, William, essa porta é da época, é original da época. Essa porta é original da época. Ferro fundido, coisa fortíssima, né? Isso, provavelmente isso aqui era tudo artesanal, né? Imagina. Artesanal, feito, importado, né? Importado e feito sob medida para esse caso. Quer dizer, não tem outra porta igual por aí, né? Perfeito. Né? Bisotê, olha aqui, rapaz. Isso é uma coisa que era muito comum naquela época, né? Você fazia mobiliário interessante na época, né? Com
guarda-casacos, né? Guarda-casacos. Que maravilha, hein? Guarda-casacos. As pessoas chegavam, já penduravam as coisinhas aqui, né? Esses móveis são todos recuperados, né? Isso. Está vendo que eles estão em estado impecável, né? Trabalhos lindíssimos, olha que coisa. Portas altas, pé direito altíssimo. Pé direito altíssimo. Que maravilha esse lugar. Boa tarde, boa tarde. Aqui originalmente esse espaço era o quê? Salão de eventos. Salão de eventos. Isso. Devia ser um cara com vida social. Sim, muito grande. Receber né? pessoas. A Semana de Arte Moderna começou aqui, né? Semana de Arte Moderna. Ele convivia com o Guilherme de Almeida, Mário de Andrade. Com os acadêmicos daquela época, os poetas daquela época. Os poetas daquela época, né? Da Semana de Arte Moderna. Uma lareira ali, né? Uma lareira. Originalmente uma lareira. Mármore em volta da lareira, né? Os poetas tinham tanto liberdade próprio. Dentro da casa do Valdomiro que falavam que precisava fazer a Revolução do Porão, né? A Revolução do Porão. Eles ficavam embaixo nas áreas de serviços, enfim, discutindo política. Interessante essa coisa dos vitrais, né? Os vitrais de John Graz, né? John Graz, que é um europeu também, que era também um cara do movimento da Semana de 22. John Graz nasceu em Genebra, na Suíça. Foi um dos precursores do movimento modernista, junto com Lazare Segal, Anita Malfatti e Victor Brecheret. Além de pintar intensamente, dedicou-se paralelamente à execução de projetos de interiores e a projetar também móveis, luminárias e vitrais. Seus conceitos de design, totalmente inovadores, permanecem contemporâneos até hoje. Os vitrais estavam intactos quando vocês vieram para cá? Ou eles foram... Houve uma reforma, principalmente no vitral de fora, né? Aqui você vai ver um domus também propício para a iluminação. Ah, vamos lá ver. Olha só, um domus aqui. Que coisa linda. Quer dizer, essa coisa do aproveitamento da luz natural. Sim, com certeza. Né? De usar a iluminação natural. Tanto o pé direito, né? Como a ideia da iluminação natural, como você pode ver naquele outro painel ali. Você vê que o pôr do sol ele invade a casa, né? Olha que coisa linda aqui, né? Que coisa bonita lá. Você vê, o sol bate lá fora e ilumina toda essa área aqui. Esse é um vitral da época que foi totalmente restaurado, quer dizer, mantendo a característica original. Sim. Olha que ideia fantástica do arquiteto, né? De ter essa abertura para a luz externa, né? E esse vitral. A gente está falando de uma época também com quase sem energia, né? Quase sem energia, exatamente. Se você não preservasse a iluminação natural, você estaria... A coisa era muito você teria dificuldades de iluminar esse ambiente internamente. Embora no início da burguesia, né? De um início de uma... Estamos falando de gente rica, né? Gente que tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Com uma equipe de serviçais de 10, 15, 20 pessoas. Né? Com costureiras, por exemplo, que faziam as suas próprias roupas, né? Com professoras, né? Os professores particulares, particulares, que vinham na casa. Os filhos, né? Não frequentavam escolas para evitar aglomeração. Contato com... É isso aí. Então, os filhos tinham professoras de piano, de inglês, ou de francês, de alemão. A gente não pode esquecer que o limiar disso vem com o café, né? O café. Vem com ouro negro. Exatamente. Então, assim, o café, até hoje, é uma das bebidas mais consumidas do mundo, né? Então, naquela época, se produzia muito café e se exportava muito. Né? Porque se a gente for pensar, a casa é de 1910, você falou, né? 1910. 1910, quer dizer, 20 anos antes, 1890, São Paulo não era nada. Não era nada. Era uma vila. Como eu te falei, Campos Elíseos marca a transformação de São Paulo de vila para cidade. Começa esse processo de desenvolvimento acelerado. Começa o processo da cultura burguesa, né? Da cultura burguesa. Começa o processo da mulher de cuidar do lar, do cuidado, enfim, dela mesmo, embora com todo o aparato de serviçais da época, ela ainda colocava a mão na massa, né? Ia à feira, fazia as compras, cuidava da família, enfim. Se você pensar em uma época de reinado, de império, quase não tinha esse contato não havia isso. com as tarefas de lar. Né? Olha esse vidro, né? Olha o tamanho desse vidro. Isso aqui tem uns 2,5 metros, mais ou menos, né? Todo bisotado também. Só que também é original da época. Original, os pisos também. Os pisos também, e esse espelho me parece que é também. Né? Quer ver pela detorização dele, né? Exatamente, estou vendo aqui
William, a gente está vendo aqui, por exemplo, além da restauração da casa em si, vocês tiveram também o cuidado e o carinho, vamos dizer assim, de trazer um mobiliário que fosse adequado para a arquitetura da casa, tal, como é o caso aqui desse... A ideia é dar continuidade no ambiente, né? Dar continuidade no ambiente. Coisas de épocas, enfim, coisas de valor, né? Esse vaso é uma coisa espetacular. Valor inestimável, tanto o vaso, quanto a moldura, quanto o espelho. O tamanho desse espelho bisoltado, isso é um valor inestimável. Um valor inestimável. E aqui, então, a gente está entrando nesse outro salão que emenda com esse salão social, esse primeiro que a gente viu. Perfeito. Aqui era o principal salão, né? Essa casa era uma estrutura voltada realmente para o social. Aqui onde que acontecia os saraus, onde que acontecia os... Aqui é o lugar mais gostoso da casa. Que era onde se divertia. Rolava a conversa, rolava discutia os poemas, enfim. E como dizer, as questões políticas. Também. Né? Olha isto aqui, olha que trabalho isso. Isso é mármore. Isso é mármore. Isso deve ser Carrara, deve ser aquelas coisas que na época se usava pra caramba, né? Essa é uma cor característica dos mármores de Carrara. Né? Coluninhas aqui embaixo, sustentando, né? Era delas da época. William, essa casa atravessou as revoluções de 1924, 1932, Perfeito. Tem histórias aí. O proprietário da época era muito envolvido nisso, muito político, né? Em relação a esses Você participava ativamente dessa... Participava ativamente. Não só ele como E era uma época, vamos dizer, de afirmação de São Paulo. Sim, né? sim. São Paulo queria realmente se colocar como locomotiva do país. Claro, não é à toa que hoje é o reflexo do que foi lá atrás. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu em 1924? Ele era envolvido e tal? Em 1924 essa casa recebeu tiros, né? Foi alvejada por tiros, né? E aí surgiu a ideia daquele cofre lá. Colocar o cofre para... Houve uma certa insegurança. Sim, podia ser invadido, né? Podia ser invadido, roubado, podia ser saqueado, qualquer coisa. Isso, né? Isso mesmo. Descontentes com os rumos da Primeira República, jovens oficiais paulistas tentaram dominar a cidade em 1924. O plano era chegar ao Rio de Janeiro e derrubar o presidente Arthur Bernardes. A reação do governo federal foi violenta e transformou as ruas de São Paulo em verdadeiros campos de batalha, com pesados bombardeios e tiroteios. Os oficiais derrotados juntaram-se ao gaúcho Luiz Carlos Prestes, e essa união veio a dar origem à histórica Coluna Prestes, que percorreu mais de 25 mil quilômetros do país, pregando contra o governo e por reformas sociais e políticas. Esse é o tal cofre. Esse é o tal cofre, né? Esse cofre foi construído depois que a casa foi alvejada em bombardeada em 1924. Né? Isso. Perfeito. Houve essa necessidade de guardar as riquezas da casa, joias, enfim, todo o processo de prataria. Proteger os bens, né? Enfim. Olha a largura desta porta. Olha a largura da porta. Né? Segurança aqui total. Agora, tem todo esse trabalho, vamos dizer, da tejofrando e recuperar, não sei o quê. A casa está aberta à visitação? Como é que as pessoas podem fazer? Por exemplo, imagino que muitos estudantes de arquitetura, por exemplo, têm muito interesse em conhecer exemplar desses, né? A casa está aberta para visitação, com visita guiada e agendada, né? Como eu te falei, a gente está aqui dentro, a gente está instalado. Mas a empresa está funcionando aqui, as pessoas estão trabalhando aí dentro. Sim. Então, o que é muito bacana. Não é um mero exemplar museológico. Claro, ela está viva. Claro, ela está viva. As pessoas estão coabitando aqui. Né? Geralmente a gente abre a visitação 2 vezes por mês, tá? Com visita agendada. Agendada, guiada, você acompanha.
A visita geralmente é no sábado, tá? A gente não pode estar abrindo a visita durante a semana, porque vocês estão acompanhando aqui, vê o fluxo de pessoas. Exatamente. Enfim, a gente está aqui trabalhando. E no sábado é até mais fácil, mais tranquilo. Sim, mais tranquilo para você vir para cá, né? Conseguir apreciar detalhes, enfim. E as pessoas entram em contato e agendam isso com você? Então, tem um telefone, tem um e-mail, como é que é? Pode entrar em contato através do 33520200 ou através do comunicação sem acento sem tio, né? @tjofran.com.br. Comunicação @tjofran.com.br. Isso. Legal. Pô, legal. Parabenizo, por favor, em nome da gente, toda a diretoria da Tejofran, por esse trabalho muito bacana. Tomara todas as empresas pudessem fazer isso, a gente não teria mais esses casarões caindo aos pedaços por aí. Pois é. Né? Essa é até um pouco da ideia da gente estar abrindo a casa, mostrando um pouco, né, o valor histórico de São Paulo e nessa preservação dos casarões mesmo do centro antigo. Né? Muito obrigado, William. Obrigado a você.